com seus olhos fitos no Senhor nessa manhã, vamos adorar. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, vontade e força pra continuar, guardando
Senhor. Aleluia. É maravilhoso poder dizer que mesmo quando a gente chorar, é sempre para consolar os nossos corações, porque confiamos nesse Deus. Não é verdade? Se choramos aos pés da cruz, somos consolados, confortados, porque cremos na promessa. Quero dar uma oportunidade para o nosso evangelista Diego. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sem perder tempo, abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo de número 3. Um livro que talvez é conhecido de muitos aqui, foi escrito aos hebreus, ou seja, judeus convertidos a Cristo, que estavam passando ali por algumas situações difíceis de perseguição, talvez com o peso até de se apostatar na fé, de retroceder, assim como na minha e na sua vida. Todos sabem que aqueles que querem viver piamente no Senhor padecem perseguições. Aqui esses homens, as perseguições que eles sofriam eram piores do que as nossas, porém hoje a nossa luta contra nós mesmos é muito maior, para que nós venhamos se apostatar dessa fé, uma vez que a palavra diz que um daqueles cavalos que dizem Apocalipse, ele representa a apostasia, ou seja, o desligamento do homem da fé. Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo de número 3 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, ou seja, do chamado celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, o autor de Hebreus ele está explicando aqui para esses irmãos que Jesus ele era o sumo sacerdote, que não era igual àquele sumo sacerdote antigo, que teria de ano em ano fazer aqueles sacrifícios para pagar sobre os seus pecados. Mas Jesus, ele fez uma vez só, eternamente, então ele se constitui sumo sacerdote, o verdadeiro, aquele que é eterno. Agora o versículo 2 vai dizer assim: o qual ele é fiel, aquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Lembrando que o autor de Hebreus ele está falando aqui para judeus convertidos. Então era necessário que ele mostrasse a superioridade de Jesus aos anjos, à lei, que era Moisés, e a todos os profetas. Então Moisés ele era superior a tudo isso. Então Jesus ele era superior a tudo isso. Por isso que ele está decorrendo aqui: Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então era necessário que o escritor mostrasse que Jesus ele era superior aos anjos, superior a Moisés e também ao sacerdócio, ou seja, a lei. Quanto maior honra de que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que
estabeleceu todas as coisas é Deus. Ou seja, Jesus, ele já estava no princípio, ele já era superior a todas as coisas. Agora presta atenção no versículo 5, vai dizer assim: e Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Ou seja, Cristo, ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é mais fiel do que eu e do que você. Aleluia. Isso de fato, ele é mais fiel do que eu e do que você. O Espírito Santo, ele não vira as costas para mim, ele não vira as costas para você. Muitas das vezes nós viramos as costas para o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é ciumento, a Bíblia diz que ele se entristece. Então nós somos os errados. Agora nós também podemos dar a capacidade do Espírito Santo fazer uma morada total na nossa vida. A palavra de Deus diz que ele é fiel. Ele que nos leva a Cristo. Ele que traz a minha e a sua oração e leva a Cristo. Aleluia. A Deus. Agora aqui no versículo 6 vai dizer assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aqui vai ter uma vírgula que diz assim: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Agora imagina eu e você, nós como igreja, resgatados pelo sangue de Jesus, Aleluia. vendo a palavra do Senhor Jesus se cumprir e endurecer nossos corações. É como a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 2, pode abrir, vamos ler os 2 primeiros versos, ou os 3 primeiros versos, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos, mas o que? Com mais firmeza às verdades ouvidas. Então tudo que o Senhor tem falado ao decorrer da minha e da sua vida, enquanto a gente ainda se encontra em vida, é de suma importância para onde eu e você vai. Diz assim: por esta razão importa, é importante, preste atenção, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais, de jeito nenhum, nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a qual Jesus, ele é superior aos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo pelo que era falado pelos anjos, como vamos escapar nós, eu e você e todos aqueles que leem essa palavra, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Então não tem escapatória para mim e para você. A palavra de Deus diz que essa palavra, ela é mais aguda, mais afiada do que uma espada, e ela penetra entre alma e espírito, ainda que o homem ele se esconda nas mais profundidades. O Senhor, ele nos vê. Essa palavra, ela há de nos alcançar. Mas por que essa palavra, ela há de nos alcançar? Porque ela se cumpre. Ela não é uma palavra que apenas está aqui nesse livro como se fosse uma história. Essa palavra, ela há de se cumprir. A palavra de Deus, ela diz em Apocalipse que essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Assim como eu já disse uma vez, essa palavra aqui, ela é mais atual do que o jornal que a gente vai ler amanhã, que a gente vai escutar. Vamos continuar aqui no capítulo de número 3, o versículo de número 8, diz assim: não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Sabe o que eu acho mais bonito nisso? É porque o Senhor mostra que já erraram, para que eu e você não erre. O Senhor mostra que já falharam, para que eu e você não falhe. Olha aqui: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração,
Mas por que? Da onde vem a ira do Senhor? Vem das pessoas ver a palavra se cumprindo, mas as pessoas não se firmam nessa fé. Pior, a igreja de Deus, que é muito pior. Bendito é aquele que talvez nunca conhecesse essa palavra, ou seja, não nascer. Mas aqueles que já conhecem, eles viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Homens que viram as coisas se cumprindo, mas não conheceram o caminho do Senhor. Eles não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira, diz o Senhor: não entrarão no meu descanso. Sabe o que é o pior? O pior é que esses homens, eles saíram do Egito. De fato, eles foram libertos. Mas eles não permaneceram libertos. Agora, na minha e na sua vida é da mesma forma. O Senhor, Ele nos tira do Egito. Ele nos liberta. Mas a palavra diz que aqueles que permanecerem nesta palavra serão de fato os discípulos. É permanecer. Libertos já somos. A batalha é permanecer nisso que a gente já ouviu. É por isso que a palavra diz aqui em Hebreus, eu vou ler sozinho aqui, novamente, capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. É como se o Senhor estivesse falando para mim e para você: permaneça. Os homens já estavam libertos do Egito, era só permanecer, era só obedecer para que eles chegassem àquela terra prometida. E nós sabemos que o descanso não foi aquele que Josué deu, porque outra vez o Senhor vai falar pela boca de Davi que haveria outro descanso. O descanso é os céus. A terra prometida é o céu. Não é aquele descanso em que Josué e Caleb entrou, não. É a terra prometida. Agora vamos continuar lendo para mim encerrar aqui. O versículo 12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver entre qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Aí eu lembro do Albert, que ele falou aqui no último culto dele, ele falou assim: irmãos, me perdoe por tudo que eu fiz, mas eu voltaria a fazer tudo de novo. Porque de fato a gente tem que se exortar dessa forma assim. Glória a Deus. Aqui no versículo 13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos. É como se eu errasse, chegasse em mim o Kevin e falasse assim: Diego, o que você está fazendo está errado, não é compatível com a palavra que você prega. É como se ele errasse e eu falasse: Kevin, vamos se fortalecer, porque isso que você está fazendo é errado. Aqui está falando: exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo. Mais uma vírgula: se de fato guardarmos firme. Ou seja, já saímos do Egito, agora somos instruídos pelo Espírito Santo a permanecer. Porém, aquele que não guarda, ele não permanece. Ele não permanece. É como se eu estivesse lendo essa palavra e eu saísse daqui, passasse os meus dias e eu só li uma palavra. Eu não preciso praticar essa palavra. Eu faço isso daqui só para que o meu ego ele seja elevado. Não. Essa palavra é para que eu seja direcionado. A palavra do Senhor nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é uma luz para os meus caminhos. Então, de fato, se eu guardar essa palavra, olha o que está dizendo aqui no versículo 14. Vamos ler todos. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque nós temos tornados participantes de Cristo. Tem uma vírgula, ele diz: se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, aquilo que desde o princípio a gente aprendeu com Cristo, aquilo que nos trouxe para essa fé, aquilo que nos fez permanecer naquele primeiro amor. E às vezes a gente está aqui agora se arrastando, mas a gente tem que voltar àquela antiga caridade, voltar àquele antigo amor.
permanecer firme, guardar aquelas coisas que a gente já guardava antes. Sabe aquilo que você deixou de fazer no início da sua fé? Só que hoje você olha para si mesmo e fala, poxa, mas agora eu estou voltando a fazer isso. O Senhor está falando, volta a guardar aquilo que eu já te falei desde o início. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Agora, para finalizar, só o versículo 16, 17, o 18 e o 19. Vamos todo mundo prestar atenção nisso. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? O escritor vai fazer uma pergunta. Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Quem foi esses que viram as obras de Deus e se rebelaram? Quem foi esses que foram libertados do Egito e se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Lembrando que Moisés aqui ele representa Cristo, Jesus, o Messias, nos tirando do Egito. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Então o escritor está deixando bem claro, irmãos, eles viram as obras, eles foram libertados. Agora o versículo 17 diz assim, e contra quem se indignou por 40 anos? Foi contra quem que Deus se indignou por 40 anos? Não foi por aqueles homens que se levantaram contra ele no Egito? Os que não obedeceram? Não foi esses homens? Agora aqui, na parte C do versículo vai dizer assim, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, ou seja, sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É por causa da incredulidade. É pelo não crer que nós não herdaremos a vida eterna. É por falta de fé que esses homens caíram no deserto. É por desistir. E o autor do livro de Hebreus, ele está fortalecendo esses irmãos para que eles não retrocedam, para que eles aguentem mais um pouco. Eu tenho uma tradução que diz em Hebreus que falta só um pouquinho de tempo, bem pouquinho tempo mesmo, para que nós não venhamos retroceder, ainda que as lutas elas sejam mais elevadas, mais difíceis, ainda que os seus pecados fiquem mais aflorados contra você mesmo e contra o próprio Espírito Santo de Deus, nós temos que permanecer firme. Amém? É só até aqui a palavra do Senhor gerou meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui estão apaixonados por essa palavra? Jesus, glória a Deus. Apaixonados por esse Cristo, por essa verdade. E é muito bom a gente ouvir quando uma pessoa fala e ela fala do coração, ela fala que ela está apaixonada, está realmente envolvida e compromissada com essa verdade. Nós temos que sair daqui pensando nisso. Porque se somos apaixonados por Cristo, Ele se torna tudo em nós. A sua palavra, a sua verdade se torna tudo em nós. E aí vencemos a incredulidade, a dureza do coração. E podemos entrar, podemos perseverar, como foi dito aqui pelo evangelista Diego. Eu quero dar uma oportunidade para minha sogra trazer um louvor. Depois nós vamos ouvir mais um pouco dessa palavra maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, né? Estava ali, me deu vontade de chorar quando eu vi o filho da irmã Wanda e a nora dela.
E sempre que eu ia na igreja, ela falava para mim, meu irmão veio um dia tocar acordeon. A irmã Wanda pediu para eu cantar uma saudosa lembrança. Eu quero ver se eu consigo cantar esse hino. Tá bom? As pessoas vão, mas o nome fica, né? Glória. É uma pessoa muito maravilhosa. Maravilhoso é Deus, mas abaixo de Deus foi uma pessoa muito maravilhosa para nós aqui na terra. Ok, estou com a garganta meio ruim, mas vou cantar em nome de Jesus, vocês vão me ajudar, tá bom? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. Terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Pela mão dela esperança, todos fugiram por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que com as mãos levam para os infiéis. Esse tão belo é falar desta grandeza aqui, que não será outra a graça que esse se alegra. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. E lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. As palmas ao Senhor. Aleluia. Peço que a igreja se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, interceder pela vida do meu esposo.
vai continuar aí nos falando, nos Glória a Deus, alimentando aleluia, Jesus. com essa palavra que é o alimento da nossa alma, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Sim, Jesus. Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, apresentando a vida do Teu Sim, Filho, Jesus, aleluia. ferramenta, instrumento em Suas mãos. Que todo ego, toda vaidade venha ser dissipada, que Tua glória apareça e transpareça. Que a Tua palavra venha penetrar, Senhor, nos nossos corações. Abra os nossos entendimentos através do Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios, felizes, alimentados com essa palavra. Oh, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, renovados. Glória Que a possamos Deus, sair daqui, aleluia, Senhor, sim, transformados, Jesus. Senhor. Porque a Tua palavra é a cura para as nossas almas. Senhor, que todo eu venha ser dissipado, que a Tua glória apareça e o Teu reino Sim, avance. Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Amém, Jesus. Glória a Motivo de Deus. grande alegria, Aleluia. mais uma vez estar aqui para falar da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sei que hoje parece um pouco meio estranho, eu tenho certeza que está todo mundo achando estranho. Não está vendo o Albert aí dizendo, papai, não é verdade? Todo mundo aqui hoje entrou com uma sensação de que algo estava nos faltando, um pedacinho do nosso corpo. Mas o que nos deixa feliz é saber que onde Ele está fazendo a obra do Senhor, está fazendo o querer do Glória a Senhor. Deus, aleluia. Isso é importante. Irmãos, eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês em Levíticos capítulo 16. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero falar um pouquinho do dia da expiação. Glória a Deus. Eu quero conversar com você um pouquinho nessa manhã e que você se desprenda de toda desatenção e que se conecte aqui inteiramente, 100%. Eu preciso de 100% da sua atenção aqui nessa manhã. Aqui nós vamos falar do dia do Yom Kippur, uma parte do Yom Kippur. E eu vou mostrar para você como que Deus salvava alguém no Velho Testamento e como Ele salva alguém hoje. Aleluia, glória Para a Deus. você ver como que a graça de Deus é maravilhosa. Levíticos capítulo 16. Aleluia, Deus. O dia da expiação, subtítulo da minha Bíblia, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte
para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer a expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Eu ia ler mais, mas não adianta eu ler tudo, né? E vocês ficarem ansiosos pelo que há de vir aqui. Eu sei que a palavra, ela se explica, mas muitas vezes aí a gente tem algumas traduções que às vezes dificultam um pouquinho. Mas eu quero que você nessa manhã feche mais uma vez os seus olhos para eu pedir para o Senhor nos dar graça nessa manhã. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a Tua igreja. Eu te peço, Senhor, que ilumine a minha mente nesse momento, que não sejam as minhas palavras, que não sejam coisas do meu intelecto ou do meu ser. Repreenda todo o espírito de dispersação que estiver sobre a igreja. E eu conclamo a Ti, Senhor, que nos dê o máximo da nossa atenção e que o Teu Espírito despeje toda a graça possível sobre mim, para que eu consiga distribuir a Tua igreja, alimentar a Tua palavra que descerá do céu, Senhor. Eu te peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu gostaria do máximo da sua atenção nessa manhã. Eu quero falar de um assunto extremamente importante, um assunto muito, muito importante. Eu quero mostrar para você como que Deus fazia para perdoar alguém na antiga aliança, no velho pacto. Nós bem sabemos que hoje nós somos igreja, mas um dia Deus escolheu um povo para fazer o seu nome conhecido. Através de Abraão, ele disse: te farei uma grande nação, Abraão. E ali o Senhor foi fazendo o seu querer. Nós conhecemos a história. Depois veio Isaac, e depois veio Jacó, e depois as 12 tribos. Através de Moisés, agora regendo ali, Deus preparou um profeta também, segundo o seu coração. E aqui nessa época, que eram os sacerdotes quem faziam esse serviço. Imaginem vocês a importância de um sacerdote. Imaginem a importância desse dia, o dia da expiação. O dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, era o dia mais importante para todos os judeus. Era o dia, esse dia caía num sábado. E nem o judeu fazia nada no sábado. Mas esse sábado em especial, é como se fosse um feriado no sábado. Um dia ainda mais importante, porque era um dia onde a nação de Israel pediria publicamente ao Senhor perdão pelos seus pecados, através de um representante, que era o sumo sacerdote, era Arão. Então você imagina a importância. Deus, quando vai separar a tribo de Levi e coloca ao serviço Arão e os seus filhos, você bem sabe que era Eliezer, Itamar, Nadab e Abiú, são os 4 levitas que fariam o serviço, e Arão, o sumo sacerdote, o único que poderia adentrar o santo dos santos. Só que quando Deus faz essa separação, era algo tão inusitado. Porque primeiro, para a separação desses homens, era feito um sacrifício com um novilho, e ali Deus pedia para que fosse separado dessa maneira. Eles molhavam as mãos de sangue e passavam na orelha direita do sacerdote, passava no polegar direito e passava no dedão direito do pé. E ali eles faziam um ritual com óleo e com o sangue do animal. Esborrifava nas vestes do sumo sacerdote. Era feita essa separação. Hoje muitas pessoas querem ser ungidas, né? Falam do famoso óleo. Mas era dessa maneira, para que o sacrifício, tanto do sacerdote e tanto das pessoas, fossem ouvidos por Deus. Mas vamos lá, uma vez separados com esse ritual, agora chega o dia do perdão, o dia da expiação, o dia que, se cada um de vocês estivessem lá, seria o dia que vocês teriam que levar um novilho. O povo de Israel também tinha que levar 2 bodes, para que um fosse o bode emissário e o outro o bode expiatório, para fazer a expiação pelo povo. Agora você imagina, esse dia chegou.
Imagina o comportamento de um sacerdote. Como que não era a ansiedade no coração de um sumo sacerdote e dos sacerdotes? Só que aqui nós vimos que nesse dia da expiação, em particular, Arão agora não vai vir mais com seus 2 filhos que morreram, levaram um fogo estranho ao Senhor. E o que era esse fogo estranho? Eu já me perguntei algumas vezes, o que era esse fogo estranho? Nós iremos ter uma clareza lá no capítulo 10. O porquê que eles levaram um fogo estranho? Eu vou explicar para vocês como que era o ritual, o que acontecia dentro dos bastidores daquelas cortinas, quando adentravam. Quando chegava aquela multidão com seus animais e ficavam milhares de pessoas. E quando chegavam os sacerdotes, eles deviam fazer o seguinte: eles deviam primeiro lavar os seus pés antes de adentrar. Mas antes mesmo, era o dia da humilhação. Eles não poderiam ir com aquelas roupas bonitas, eles iam com aquelas roupas. Aquela roupa com éfode na frente, com aquelas ombreiras, com aquela estola sacerdotal, com todos os aparatos do sacerdote. Só que quando chegava nesse dia específico, eles chegavam diante da congregação, os sacerdotes vestiam, os levitas vestiam os sacerdotes com uma roupa de linho branco. Ou seja, não era mais o dia do engrandecimento, seria o dia da humilhação. Talvez nós vemos em muitos lugares que eles tentam fazer essa aversão entre sacerdote e um pastor, né? De tentarem ser melhores do que os outros. Muito pelo contrário, nesse dia era o dia de se humilhar, era o dia de ser o menor. Assim como foi falado aqui, Jesus lavou os pés. E eu creio que todas as palavras aqui foram se encaixando. Eu fui me alegrando, me imaginando como seria ser um sacerdote nesse dia. A emoção e o privilégio de levar a Deus o sacrifício de milhares de pessoas. Então, esse fogo estranho que eles levaram, você vai ver no capítulo 10. O que eles fizeram? A palavra nos diz que existiam a porta central da entrada no templo. E quando você entrava no templo, imagina você entrando agora no templo. Claro que eram só os levitas e os sacerdotes, o sumo sacerdote apenas que poderiam entrar no Santo dos Santos. Mas imagina agora, abre-se uma cortina aqui no resgate e você está entrando dentro do templo. Existia apenas uma porta, simbolizando Jesus. Eu sou o único caminho, eu sou a porta. Era essa a ideia. E quando você entrava diante do templo, a primeira coisa que você via era uma bacia de bronze com água, para que os sacerdotes fizessem a sua limpeza. Agora, uma vez eles se purificam lá fora, é colocada a roupa de linho branco neles, com sinal de humilhação e pureza. E agora eles adentraram o templo, e eles vão ver mais uma bacia de bronze maior, com água, para que os sacerdotes agora comecem a fazer a lavagem exterior do corpo, com sinal de reverência, apontando também para o batismo, a água, apontando para Jesus, dizendo: eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Toda a representação da água estava em Jesus também. E ali, a primeira coisa que eles viam era como se fosse um caldeirão, um tacho de água. E aí, logo à frente, eles viam o altar do sacrifício. Era essa ideia que o sacerdote entrava vendo. Era um caixote de madeira, não era um palanque de pastor, não tinha nada a ver com isso. Era um caixote grande, com 4 pontas. Era isso que ele via. Embaixo era colocado a lenha no altar para fazer o sacrifício. Posteriormente, em cima, ali faria o sacrifício do novilho. Era essa, quando o sacerdote está entrando, é isso que ele está vendo. E agora, quando ele adentrava ao lugar santo, no lado esquerdo ele viu o candelabro com 7 lâmpadas, significando ali não poderia ficar sem azeite, azeite extra virgem puríssimo, a primeira prensa teria que estar ali no candelabro, que significava os 7 Espíritos de Deus e significava a presença do Espírito Santo ali. Essa era a visão do sacerdote. Ele está entrando, ele está no Santo dos Santos agora. E agora ao seu lado direito ele vê os pães da preposição, a mesa dos pães. Ali estão 12 pães, significando as 12 tribos de Israel. E ali significando que Jesus era o pão que alimentou o povo no deserto.
Era a mesma figura de Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Com a mesma figura futura que ele diria: vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer desse pão nunca morrerá. Era essa a ideia. E ali, perante a isso, tinha um altar do incenso, que antes de o sacerdote adentrar, teria o sacrifício do incenso. O que era isso? Ele teria que voltar lá até o altar do sacrifício, pegar uma espevitadeira, ele levaria uma brasa acesa, levaria até o altar do incenso, colocaria ali. E ele pegaria o incenso preparado, porque foi Deus que separou deste incenso, Arão, vocês farão. Ele pegava o incenso e jogava em cima de uma baciazinha com aquela brasa, e aí ele começa a jogar o incenso. E aquela fumaça seria santa ao Senhor, mostrando uma figura para nós, que era a oração dos santos. Lembram? Lá em Apocalipse que você vê um pote de ouro com a oração dos santos, era essa figura. Ou seja, que era a representação de que para nós passarmos, para ver aquele sacrifício, passar por todo aquele ritual, nós teríamos que orar para ser aceito. Aquela era uma figura para Deus nos aceitar. E o que aconteceu aqui? Nadab e Abiú não fizeram dessa maneira. Eles levaram fogo estranho. Eles levaram os seus próprios incensos. Fizeram a sua própria maneira. A Bíblia ainda nos dá a entender que eles estavam embriagados, porque ele dá as ordens a Moisés para dizer para Arão: não entre lá. Primeiro, a hora que você quiser, não entre, porque lá é lugar santo. Não tome bebida forte, não entre dessa maneira. Foi uma repetição do que ele já tinha falado lá em Êxodo, do 27 ao 30, que trata sobre esse assunto. E agora imagine Arão. Ele estava triste. Era o dia da expiação, mas ele estava triste. Você vai ver capítulos anteriores, que quando Deus despeja sua ira em Nadab e Abiú, em outro dia, que eles foram dizimados por levarem fogo estranho ao Senhor, os sacerdotes, depois de fazerem o sacrifício, eles fizeram, mesmo assim fizeram, e tinha lá os pães asmos que eles tinham que comer, tinha uma parte da alimentação que era para os sacerdotes, e naquele dia anterior, Arão não quis comer. E quando Moisés chega, primeiro manda tirar os corpos de lá, desmistificando também da nossa mente aquilo que nós ouvimos, que era amarrado uma corda na cintura do sacerdote. Não temos fatos bíblicos, isso é mentira. O que nós temos de fato é que existiam romãs grudados na sua estola sacerdotal para que fizesse sim um barulho, mas não temos fatos para dizer que se o sacerdote morresse, eles puxariam com uma corda. Até porque nós vimos que quem foi pegar, aqui no capítulo 10, se você observar, quem foi buscar lá os corpos de Nadab e Abiú, foi... vamos ver aqui. Foi Uziel, tio de Arão: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então Deus, através de Moisés, dá essa autoridade para que eles vão lá e retirem eles daquele lugar. Então isso já desmistifica também essa questão. E agora, Arão, nessa época estava triste porque foi feito o sacrifício. E agora ele não comeria com ânsia, com fervor, aqueles alimentos separados para os sacerdotes. E quando Moisés chega e diz: vocês querem morrer também? Você não viu que o Senhor deu a ordem para que vocês comessem desses pães e se alimentassem daquilo que foi separado para vocês? E Arão diz: como poderia eu me alegrar? Como poderia eu comer nesse dia daquilo que o Senhor preparou? Com aquela tristeza no coração. Aceitaria Deus o meu sacrifício? Foi isso que ele disse. E aí Moisés compreende e diz: é compreensível, é tolerável. Então, aqui esse cenário, após a morte de Nadab e Abiú, agora nós estamos no capítulo 16. Esse é o dia do perdão, esse é o dia da expiação. Então, como eu já abri a porta do templo para vocês enxergarem, para ver como que era, agora vamos começar a cerimônia. A cerimônia primeira era essa. Eu já narrei para vocês os utensílios que tinham lá dentro do templo. Então vamos lá.
A primeira coisa que era feita, primeiramente para que Deus aceitasse perdão, aquele que levasse até a Deus a sua intercessão, o seu perdão primeiro teria que ser do sacerdote, que ele também era pecador. Então começaria por ele. Então o que era feito? Eles traziam um novilho, um boizinho novo de 1 ano. Ali o que ele faria? Ele punha as suas mãos, as duas mãos, sobre a cabeça do animal, transferindo os seus pecados para aquele bicho. A ideia de transferência de pecados do injusto para um animalzinho justo. Talvez se o animal pudesse falar naquele dia, ele diria: eu não mereço. Talvez as pessoas diriam hoje: mas por que faziam isso? Isso não deveria se fazer, o animal não merecia. Jesus também não merecia. Ele foi o nosso cordeiro. E essa foi a forma, depois que o homem caiu lá no jardim, essa foi a forma que Deus providenciou para cobrir pecados momentaneamente. Então vamos lá. O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal. É como se ele fizesse uma oração de transferência dos seus pecados e da sua família. Ok? E depois disso ele fazia o sacrifício do animal. Imolava o animal, pegava uma parte do sangue e colocava nas pontas ali do altar do sacrifício. Ele tinha 4 pontas. Imaginando nós que a cruz também tinha 4 pontas. E um cordeiro, há 1500 anos depois, seria imolado, o verdadeiro cordeiro que desceria do céu, não mais um animal. Mas vamos lá. Agora o sacerdote traziam até ele 2 bodes. Um para ser um bode expiatório. O que é isso? O bode para fazer a expiação. Para fazer a expiação dos pecados. Da mesma forma, ele imolava o animal, colocava o sangue, escorria o sangue no altar, e em cima de uma forma que de uma grelha, ele colocava algumas partes daquelas que o Senhor requeria. Algumas das partes do animal tinha que ser levado para fora do arraial para ser queimada. Eram as partes que deveriam ser incineradas, holocausto ao Senhor. E o outro animal, da mesma forma, o sacerdote colocava as mãos nele sobre a cabeça. Esse era o bode emissário. O que é o bode emissário? É a ideia de sair para uma missão, ou seja, sair para fora. Ele transferiu os pecados da sua família, primeiramente era o pecado da sua casa, e aí ele transferia os pecados novamente ali para aquele animal. E aquele animal era solto no deserto. Alguém levava aquele animal para que aquele animal ficasse vagando, mostrando que os pecados estariam para fora do arraial, estariam para longe. E esse era feito o ritual. Da mesma forma, agora, era feito isso com as pessoas. Imagine aquelas multidões chegando para o dia da expiação, o dia do perdão. Era um sábado, como eu disse, ninguém comia, ninguém bebia nesse dia, era um dia sagrado. O jejum era do pôr do sol até o outro pôr do sol. Não era um dia, digamos assim, um dia de alegria, de farra, de comilança, não. Era um dia de humilhação de si mesmo, para que Deus perdoasse o pecado do povo. E ali chegavam aquelas multidões com aqueles animais. E o sacrifício era feito da mesma forma. Agora, os sacerdotes, vamos lá, vamos falar de uma forma geral como que era feito. Agora, o bode expiatório era imolado, e agora o sacerdote lançava naquele espaço do propiciatório, fazia o sacrifício, e agora ele pegava uma bacia com o restante do sangue. E uma vez também que ele já tinha levado uma brasa do altar lá para o incensário e colocado ali aquele tipo de pozinho de incenso. Agora ele pegava aquela bacia, juntamente com o sangue, adentrava no lugar santo, pegava um incensário, para que ele atravessasse um dos lugares mais importantes da vida de um sacerdote, de um judeu. Era o momento mais importante, porque a hora que ele adentrasse ali, eu imagino a carne daquele sacerdote tremendo de tanto temor, de tanto tremor, por saber que ele era o representante, por levar os pecados dessa pessoa para Deus. Por isso ele deveria estar impecável. Ele deveria fazer todos aqueles rituais de purificação.
E agora lá vamos nós, o sacerdote vai entrar dentro daquela estrutura de linho fino, dentro daquela espessura. Aquilo era pesado, aquilo era gigantesco, ainda que era menor do que o de Salomão, mas aquilo era extremamente santo. Imagina, o sacerdote agora vai entrar com o incensário para colocar diante da arca, para que inunde o propiciatório com aquela fumaça, com aquela figura de Isaías 6. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele diz que viu aquele lugar cheio de fumaça, e os umbrais tremiam com a voz daquele que estava sentado diante do trono. Essa é a narrativa de Isaías. Foi isso que eu lembrei na hora que o sacerdote estava entrando. Então vamos lá. O sacerdote vai entrar agora dentro do Santo dos Santos, aonde só ele estaria agora naquele momento. Eles já tinham ungido todos os utensílios do templo, porque antes de fazer isso eles tinham que fazer a unção dos utensílios também, do espaço físico. Agora lá vai o sacerdote. Ele vai entrar. Ele é o representante de milhões de pessoas que estão lá fora, agora com os seus joelhos cravados, dizendo: que bom será se o Senhor aceitar o meu perdão. É isso que Arão vai fazer agora. Os sacrifícios foram feitos. Agora ele vai representar o povo. Já fez o sacrifício por si e por sua família. Agora vai representar todo Israel. Agora ele está com uma bacia na mão com sangue. E agora o seu incensário já está com a fumacinha ali, já está pronto. E agora ele adentra aquelas cortinas. E o sacerdote entrava com muito temor e tremor naquele lugar. E agora ele coloca o incensário próximo da arca, porque a arca significava a presença de Deus, o testemunho. Porque ali havia um pote de ouro com os pães asmos, e havia a vara de Arão que floresceu, e a tábua dos 10 mandamentos. O testemunho estava ali, com aquela figura dos querubins, um olhando para o outro, mostrando com a figura do Pai e do Espírito, que sempre esteve olhando para o sacrifício de Jesus, sempre esteve olhando para o seu Filho. E foi isso que aconteceu. O sacerdote entrava, o sumo sacerdote colocava diante da arca o incensário. Aquela fumaça começava a cobrir o lugar santo dos santos, o santo lugar. E agora ele vinha com aquele sangue. Ele pegava aquele sangue, esborrifava sobre o propiciatório. E agora ele pegava o sangue mais uma vez, esborrifava 7 vezes na frente da arca, diante da arca. E por fazer isso, apontando para o sacrifício de Jesus. E agora o sacerdote, o sumo sacerdote, saía meio que de costas, meio que de frente para a arca, na verdade, de costas, para não dar as costas para Deus. Essa era a ideia. E quando aquele sacerdote saía de lá, com o barulho das romãs batendo no chão, o povo já começava a comemorar. Eu imagino glória a Deus, eu imagino aleluia, eu imagino quão bom é o Senhor que fez a expiação pelos nossos pecados. Era o pecado pela ignorância do povo. Ignorância. O judeu já sabia que ele não podia matar, não podia roubar. Eles tinham o decálogo. Mas tudo isso apontava para os pecados de ignorância. Tropecei, pequei. Todos os anos era feita essa comemoração, como o autor de Hebreus diz. Todos os anos fazia a comemoração de pecados, animais morrendo. E agora quando o sacerdote saía lá para fora, imagina a alegria, porque quando o sacerdote saía e fechava as cortinas do Santo dos Santos, uma nuvem descia naquela parte próxima ao Santo dos Santos, e ali Deus recebia aquele sacrifício. Maravilhoso. Deus recebia, e aquele povo era perdoado momentaneamente. E eu narrei aqui para vocês todo o ritual do sacerdote, tudo que eles faziam, e já era uma grande alegria, porque Jesus era a figura daquilo que estaria por vir. Nós bem sabemos que Moisés foi um instrumento para tirar esse povo. Deus deu a lei para esse povo. Mas a profecia apontava para um profeta ainda maior, um que expiaria definitivamente os nossos pecados, os pecados deles para que crescem, e os nossos. E esse
E esse Senhor nos alcançou. Glória a Deus. E é por isso que eu estou narrando aqui para você como que alguém era perdoado, como que alguém era alcançado, e o privilégio que você tem aqui hoje. Aleluia. E eu vou mostrar para você como Jesus perdoa um pecador, como que nós somos bem-aventurados e não podemos rejeitar de maneira alguma Aleluia. o tamanho desse sacrifício que Jesus fez. Foi muito grande. Foi muito grande. Por isso que eu quero ler com vocês em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui você bem sabe, Jesus já tinha vindo. Aquele formato daquele altar do sacrifício foi aquele madeiro onde Jesus foi esticado naquela cruz. Aquelas 4 pontas e os pés, com aquela ideia de um altar naquela cruz também. Jesus foi o nosso sacrifício vivo, vicário e santo. E ele disse: quando eu for estendido naquela cruz, quando eu for estendido, a todos atrairei a mim. Quando for levantado, todos atrairei a mim. Aquele sangue sem mácula e sem ruga foi esborrifado naquela cruz. Aquele sofrimento daqueles animais apontava para o sacrifício substitutivo, um sacrifício que realmente valeu a pena, vivo. Você bem sabe que quando um judeu tinha um pesar no seu coração e queria protestar sobre algo, ele rasgava suas vestes. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse: tetelestai, está consumado, está pago, está quitada a dívida. O próprio Deus rasga suas vestes de cima a baixo naquele templo, mostrando que agora vocês serão ouvidos. Agora o meu ouvido estará propício a vocês, porque existiu realmente um sacrifício vivo, um sacrifício santo, não mais de bodes, não mais de animais, não mais de pessoas que pecavam dia após dia, que todos os anos seria comemorado isso. Agora não, um único sacrifício de alguém justo que foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. Jesus Cristo naquela cruz fez expiação. Ele foi a nossa tampa propiciatória. Ele foi o nosso candelabro. Ele foi a mesa dos pães da preposição. Ele foi aqueles pães que estavam lá. Ele foi o significado de todos aqueles aparatos. Ele era aquela porta por onde eles entravam. Ele era aquela água por onde eles se purificavam, mostrando a humildade. Ele era aquela própria arca. Ele era a expiação dos pecados. Ele era aquele próprio sangue. Ele era aquele próprio sacerdote que adentrou naquele lugar. Jesus em Hebreus, você vai ver, ele entra uma única vez para fazer a expiação no verdadeiro santo dos santos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Esse é o nosso Senhor. E agora? E agora? Nós, aí você pensa, bom, mas que bom, né, que agora eu não preciso mais levar animais para ser aceito. Eu não preciso serrar bodes, nem mandar bodes emissários para o deserto para ficar rodando com os meus pecados ali. O Senhor Jesus levou naquela cruz para todo aquele que nele crer não pereça e tenha vida eterna. Então tá tudo bem, tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. Ficou confortável para mim agora. É só eu vir para a igreja no dia de domingo, é só eu vir para a igreja no dia de terça-feira. Não, irmãos. Eu quero te incentivar com algo. Eu ouvi de um certo teólogo, com a ideia da grande comissão, ele lembrando, ele dizendo assim que Jesus, quando ressuscita, ele faz uma convocação para todo mundo, não é só para alguns. Ide e pregai o evangelho, isso é para todo mundo. Essa é a nossa obrigação. Mas ele diz, esse teólogo diz assim:
Jesus deu a ordem da grande comissão, ele disse: ide pregar o evangelho para todas as criaturas. Beleza, isso é nossa obrigação. Aí, ele diz, muitas pessoas acham que o que é isso? Eu ir para a igreja nos dias de culto, ou ir na consagração, ou fazer um jejum, ou uma oração, e acabou. Não. Ele disse assim, sabe o que é o culto? Sabe o que é esse momento que nós estamos fazendo aqui? Ele diz assim, é como se fosse um recreio. É a hora que você se anima, você fica bem. É a hora que, do vestiário, imagina uma partida, é o vestiário. É a hora que os jogadores estão ali sendo estimulados, treinados, para poderem voltar para a partida. Essa é a ideia. Ele falou assim, Deus está no culto? Sim, mas Deus está mais na guerra. É lá que Deus está. Na turbulência, no dia mal, na dor. É lá que Deus está. Ele diz assim, lembra de Jonas? Jonas, Deus manda ele ir para Nínive. Ele vai para Tarsis. Deus estava na dor. Deus estava lá no sofrimento. Deus queria perdoar pecados lá. E ele não quis. Ele vai para Tarsis. E nós sabemos da história. E depois ele volta para o lugar que Deus queria se encontrar com ele. Deus queria se encontrar com ele lá no caos. Dizendo, diga, arrependam-se. Arrependei-vos. Você bem sabe da história. Que eles precisavam se arrepender para que fossem perdoados. Então ele encerra. Ele diz, você acha que você precisa de forças para vir para a igreja? Como que nós temos pelejado, não é? Com algumas pessoas, irmão, vem para a igreja. Você precisa ser revestido uma palavra. Você precisa buscar Deus. Mas ele diz assim, você precisa de força para vir para a igreja? Sabe onde Deus está, irmãos? Deus está no presídio. Onde tem um missionário pregando, arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não importa que vocês estão presos, mas a palavra de Deus não está presa. Mas antes disso vocês precisam se arrepender. Sabe onde Deus está? Deus está onde existe uma prostituta seminua e tem um missionário dizendo, arrependa-se dos seus pecados. Se você se arrepender, Ele virá ao seu favor. Ele perdoará os seus pecados. Onde Deus está? Onde tem um homem no morro com um fuzil na mão e chega um missionário dizendo, arrependa-se imediatamente dos seus pecados, porque Jesus está voltando. E ele encerra com isso. Ele diz, você precisa de força para ir para a igreja? Você precisa de força para ir fazer missão. Jesus diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer tudo aquilo que eu vos ordenei. E aí sim, quando? Eu estarei com vocês. Quando? Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eu fiquei impactado com isso. Eu falei, meu Deus, é verdade. No culto, é alegria, a confraternização com os irmãos. Mas nós não estamos em guerra aqui, física. Claro que lá fora não estaremos em guerra física, mas você corre até risco de vida. Se você sobe agora no morro do Alemão agora, com aqueles homens com aqueles fuzis na mão, com a R-15 lá, e diga a eles, arrependam-se dos seus pecados. É disso que Jesus estava apontando. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Ele está dizendo, ficai na igreja com o seu traseiro sentado e não faça nada, traga a sua oferta coxa, a sua oração que você nem ora. Não é isso que ele está dizendo. Ele estava chamando discípulos, morra por mim, morra por mim. É isso que ele estava dizendo. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, irmãos, eu rogo, eu choro e imploro a vocês, eu rogo pelas misericórdias de Deus, ofereçam um sacrifício vivo ao Senhor, santo. Ele está dizendo agora, sabe o que é o sacrifício vivo e santo? Uma vez que vocês foram perdoados, cada um de vocês. Mas como assim? Eu sou um sacrifício santo, então eu preciso morrer? De certa maneira sim, não fisicamente, mas Jesus disse, aquele que quiser achar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. O que é isso? Abandono do mundo, abandono do pecado, viver para Deus, chorar na presença de Deus. Nossos olhos estão muito secos, a nossa boca está muito fechada, nós não estamos fazendo nada para Deus.
Nosso irmão foi para a missão. Isso rasgou a nossa carne. Mas que alegria saber que ele está anunciando o começo dos confins da terra. E está indo para o ir de fazer missões. E como o nosso coração deve queimar por isso. Fazer missões. Eu não estou dizendo de vir para a igreja e viver na mesma vidinha de pecado. Toda vez é falado isso aqui. É como se o Senhor estivesse tocando uma trombeta, dizendo: povo meu, afastem dessas coisas. Afastem as coisinhas do mundo. Ah, isso não tem problema. Isso não é pecado. A sua boca foi feita para adorar o Senhor. Trazer sacrifícios de louvores ao Senhor. Deus querido, É isso, irmãos. glória, glória, glória. Os teus mandamentos não são pesados demais. Aleluia. É ser voluntário. Aleluia, Deus. Você não se comove, Jesus Aleluia, Deus. sendo estirado naquela cruz, Glória a Deus. vertendo o seu sangue justo pelos injustos, nós, dignos de morte. É como aquela ideia que aqueles servos, você bem lembra? Um dia que eu preguei aqui falando sobre a compra dos escravos. Imagina que você poderia ser vendido como escravo. E está lá Wesley como escravo. Ele poderia ser comprado por alguém. Porque ele tinha uma dívida com o seu senhor. Em 7 anos, essa dívida teria que ser quitada. E muitas vezes ele não conseguia pagar. E ele virava escravo. E às vezes não era do interesse do senhor continuar com aquele escravo. Ele colocava na praça para vender. Imagine o Wesley lá. Está sendo vendido. E passa o irmão Vanderlei. Peraí, o Wesley? Como assim? Wesley é meu amigo. É o Wesley mesmo? Imagina se ele tivesse um óculos. É o Wesley. Wesley, o que você está fazendo aqui? Estou sendo vendido como escravo, eu não consegui pagar aquela dívida. Não, peraí. Você é meu amigo, Wesley. Você é meu irmão. Você não vai ficar aqui nessa praça, não. Eu vou pagar a tua dívida. Vem imediatamente. E o Vanderlei vai lá até o seu senhor e paga aquela dívida. E agora o Wesley começa a servir o Vanderlei. Aleluia. Daí o Vanderlei diz assim: não, Wesley, você é meu amigo. Eu não quero que você me sirva. Você é meu amigo. Eu paguei a sua dívida. Meu Deus. E ele vai embora. De repente, começa a surgir um sentimento no coração do Wesley. Ele diz: peraí, ele pagou a minha dívida, não quis nada. Ele me constrangeu. Como eu posso ficar aqui, parado, sabendo que ele pagou a minha dívida? Eu jamais poderia pagar essa dívida, eu ia ser escravo, sabe-se lá por quanto tempo. Ele pagou. É a mesma figura de Jesus, pagando o seu preço naquela cruz, morrendo por você. Paulo está dizendo agora, irmãos, eu rogo a vocês, eu peço, eu imploro a vocês, que apresentem agora, façam a sua parte, uma vez que vocês receberam uma salvação desse calibre, vocês jamais teriam condições, os seus amigos não poderiam pagar, porque a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Jesus paga. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, irmãos, acordem, ofereçam vocês agora ao sacrifício vivo, agradável, santo. Este é o culto racional de vocês. E qual que é a sequência disso? Não se amoldem com esse mundo. Eu imagino Paulo dizendo, eu falo isso para vocês tantas vezes e agora até chorando: não se amoldem com esse mundo, igreja. Não se amoldem com esse mundo, com o padrão desse mundo. O que é o padrão desse mundo? É andar como o mundo, falar como o mundo, fazer as coisas como o mundo, se vestir como o mundo, adentrar em lugares como o mundo faz, práticas, pornografia, todas essas coisas que desagradam a Deus, fornicação, tudo isso que desagrada a Deus. Paulo está dizendo: eu rogo a vocês, não se amoldem com o padrão. A moda está dizendo: é isso que você tem que ser. Você está dizendo: não, eu sou um cidadão do céu, eu fui comprado por preço, eu não sou dessa terra. O Senhor comprou, pagou um alto preço por mim. Eu estou com os meus pés aqui, mas a minha cabeça está lá no céu. É assim que nós temos que andar. O apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos. Não se amoldem com o padrão desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, Deus. Aonde está que Deus só quer o seu coração? Isso é mentira. Deus não quer apenas o teu coração. O teu coração não vai sozinho para o trabalho. O seu coração não vai sozinho para a escola. O seu coração não faz as coisas sozinho. Jesus disse que nós somos o corpo e Ele é a cabeça. E a cabeça vem ajustada, você tem mente para pensar. Você sabe que Jesus não quer apenas o teu coração. Ele comprou você para que um dia você morasse no céu. E as tuas atitudes, as tuas ações vão demandar o caminho que você escolherá. Ele disse: acautelai-vos, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que vos leva à perdição, e apertado esse caminho, poucos hão de adentrar por ele, mas muitos hão de entrar pela porta larga. Paulo está dizendo: experimentem e comprovem da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que eu sacrifique lá bodes, cordeiros, carneiros, novilhos? Não. A minha carne. A minha carne. As minhas vontades. Os meus prazeres. Você tem coragem de sair daqui nessa manhã e pegar na sujeira do teu celular que tem lá aquelas porquices que você sabe que tem, aquelas músicas que você sabe que tem, aqueles vídeos que não era para você olhar e você olha, se baseando nisso aqui, todo ano fazia-se comemoração pelos pecados. Mas Jesus te salvou e te limpou para que você fosse santo e irrepreensível diante de Deus. Dizendo: eu não tenho estrutura para me salvar, mas eu encontrei um tesouro. Eu encontrei uma pérola de grande valor. Eu não tinha nada. Eu era um pecador imundo. Mas Ele me encontrou. Naquela cruz Ele me viu e me deu uma chance. Você já parou para pensar que não foi você que achou Jesus? As pessoas têm um discurso arminiano que foi: eu que quis Jesus, eu que fui atrás de Jesus. É mentira. Porque quando você vê nessa parábola do tesouro escondido, tudo bem, o homem acha aquele tesouro escondido, mas Deus o inclina a encontrar aquele tesouro. Você pode ter vindo a Jesus, mas você não vem a Jesus sem que o Pai o dê. Jesus diz: ninguém vem a mim se antes não for entregue pelo meu Pai. Aleluia. Você pode ir atrás de Jesus, mas Ele que te induziu. Se você está aqui, foi porque um dia Ele estilhaçou as suas defesas, quebrou os seus joelhos e colocou no seu coração o arrependimento. Porque pela graça vocês são salvos. É pela graça, é por intermédio da fé. Isso não provém de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie das suas obras e diga: eu fui até Jesus porque eu quis, eu fui até Jesus porque eu sou bom, eu mereço salvação. Mas não, você foi para Jesus porque um dia Ele te escolheu. Sabe por quê? Ele diz: não fostes vocês quem me escolheram, mas eu vos escolhi a vós outros. Eu escolhi cada um de vocês. É isso que Ele está dizendo aqui na grande comissão: ide, fazei missões, fazei discípulos. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele não quer o seu coração apenas, Ele quer você inteiro. Maravilhoso. Padrão de cristão, Glória a Deus. padrão moral, os pés firmes do Evangelho. É crente aqui, é crente lá fora, é crente na escola, é crente em qualquer lugar, é luz. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou que nós deveríamos ser como astros a brilhar diante das pessoas, como astros. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Alguém aqui poderia colocar uma vela debaixo da mesa aqui nesse ambiente? Não, ninguém ia ver nada. Imagine se nós fechássemos essas portas. Teríamos que colocar a vela aqui em cima, porque daqui todos seriam iluminados. Assim deve ser um cristão. Ele deve influenciar as pessoas com a sua própria luz. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos, de maneira que eles forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, nosso corpo será trevas. E quão grandes trevas será? Ele está dizendo: vocês precisam ser luz. Jesus está voltando, vocês precisam ser luz. Chacoalhem-se, irmãos.
Nós precisamos fazer missões. Agora estamos incumbidos dessa grande comissão aqui. E de resgate, fazer discípulos. Vai para as favelas, os prédios, para os valados, na escola. Primeiro, como que eu posso fazer isso? Exemplo da minha vida. Como que eu vou lá na rua pregar? E passa alguém e fala: opa, conhece a vida desse aí, hein? Ah, tá pregando lá, mas é B, hein? Isso aí não é isso aí não. Isso aqui no trabalho é um perverso. Isso aqui na escola, roda dos escarnecedores. Você vê Davi dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda, não se mistura segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta para fazer na roda dos escarnecedores piadas sujas. Antes tem o seu prazer no que? Nessa lei. Eu medito nela dia e de noite, porque eu sei que serei plantado como árvore junto ao ribeiro de água. Todos vocês darão os seus frutos na estação correta. As suas folhas não podem cair, e tudo que fizerem prosperará. Esse é para o ímpio. Mas e para o injusto? Daquele que diz que é crente, mas não é coisa nenhuma. Mas aos ímpios são como a moinha que o vento logo leva, pois eles não subsistirão no dia do juízo. E nem a congregação, e nem os injustos na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos santos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É esses alertas que o Senhor está dando. Eu narrei esse sacerdote entrando. Foi o Senhor Jesus agora que adentrou aquele santo lugar para dizer: Pai, todos aqueles aborrecimentos que eles fizeram, todos aqueles malditos pecados que eles tiveram, eles não conseguiriam pagar. É como se ele estivesse dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Envia-me a mim. Ele vem. E ele vem como um cordeiro mudo. Por quê? Porque nós não tínhamos estruturas nenhuma para pagar coisa nenhuma. Romanos 3:10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A epístola aos Romanos trata da justificação pela fé. Essa foi a luta do apóstolo Paulo, para mostrar que ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Existe aquele ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode pular a escada, ninguém pode pular o muro, ninguém pode atravessar a rua, se não for por Cristo, por Jesus. Ele é o nosso caminho. Nós estávamos afastados, extraviados da glória de Deus. Nós não éramos aceitos, nós não éramos ninguém. Nós fomos enxertados na videira, nós fomos infiltrados em Jesus. Agora ele diz: nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua matéria, segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Nós não conseguiríamos. Justificação pela fé. Tema dos 5 solas que eu já cansei de falar aqui. É isso, meus irmãos. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é isso? Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Como é que é? Eu sou outra criatura? Eu não sou mais a mesma? Peraí, que demandava a minha velha vida? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4: quanto à velha vida, despojem-se do velho homem, que se corrompe. O que é isso? Se afastem desse homem que você tinha aí dentro. Lute com esse Adão miserável que existe aí dentro de você. As vontades que você sente, essas que você sabe que não é de Deus, lute com elas. A nossa luta não é contra a carne, não contra sangue, mas é contra principados e potestades que vivem nas regiões celestiais, lançando nos seus pensamentos imoralidade, perversidade, ruindade, falta de amor. É isso, o diabo
Se existe alguém que trabalha, que não dorme, que tem paciência, é o diabo. Meu Deus. Ele vive ao derredor, bramando, rondando, rugindo, como um leão. Você já viu um leão miando? Quem já viu um leão miando aqui? Primeiro que você nem chega perto dele. Quando você vai no zoológico, todo mundo quer ver o leão. Mas se ele dá um rugido, sai todo mundo correndo. Imagina. Essa é a figura de Satanás. É uma das figuras dele. Buscando a quem ele possa devorar, grudar, matar. Nós estamos numa linha de combate. A nossa família está morrendo. Os nossos irmãos estão morrendo. A Bíblia nos diz que todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Você já pensou se isso acontece? Se você recebe uma notícia agora, seu celular toca, um ímpio da tua família, teu pai, tua mãe, seu vizinho, seu irmão, seu professor, seu patrão. Meu Deus. Já foi. Jesus amado. Amanhã vai ser velado. Hoje eu acho que já não dá mais tempo. Talvez o tempo para a gente refletir e pensar: será que eu vou continuar nessa mesmice da minha vida e eu não posso fazer um pouquinho para contribuir? Jesus deu uma ordem: ide, vão. Como que você vai chegar com as tuas mãos? Eu sei que não é por obras, mas Tiago diz: me mostra a tua fé, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Isso faz parte de um cristão. E como que funciona? Se eu sou piedoso, automaticamente desta árvore aqui não vai brotar mais iniquidade, vai dar frutos para outras pessoas comerem, como um pé de maçã. Você já viu? Você já passeou em algum lugar? Opa, um pé de maçã, que legal. Um pé de goiaba, é mais comum, né? Pé de maçã é mais difícil. Um pé de goiaba, que maravilhoso. Que legal esse pé de goiaba. Ah, esse pé de goiaba, o próprio pé está comendo as goiabas. Que inusitado, que diferente. Não, você nunca vai ver isso. Aquele pé de goiaba, ele deu várias goiabas, para que você que estivesse com fome, está passando por ali, que bom que essa goiaba está aqui, que eu vou comê-la, vou saciar-me. Glória a Deus. Essa árvore é você. Glória a Deus. Jesus está dizendo: vocês precisam dar frutos, porque a árvore que não der frutos, ela será cortada. João Batista já diria: o machado já está posto à raiz. É como se ele estivesse mirando. O machado já está posto à raiz. E aquele que não der frutos será cortado e lançado no fogo. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos, irmãos. Acordem, irmãos. Agora é a nossa vez. Nós que estamos aqui, o pastor Albert, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui chorando? E agora, o que nós vamos fazer? Não, o Senhor quer usar cada um de vocês. Anime-se, jovens. Vocês têm a oportunidade de marcar o nome de vocês nessa geração. Vocês estão aqui. Glória a Deus. Que vocês saiam daqui diferentes, mudados, constrangidos com essa palavra. O Senhor está convocando cada um de vocês, jovens. Essa é a hora de cada um de vocês dizerem: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me aos confins da terra. Envia as favelas do Califórnia. Me envia para a escola, para que eu seja luz. Não que as pessoas riam da minha fé. Não me importa. Importa sofrer pelo Evangelho. Aleluia. Glória A palavra da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus na terra. Se existe alguma coisa, irmãos, Deus já não manda mais anjos, você já não vê mais maravilha aqui. Sabe qual que é o artifício, o instrumento que Ele quer usar? Vocês, cada um de vocês. Aleluia. Vós sois santuários do Deus vivo. Aleluia. Vocês são o templo de Deus. Não tem esse lugar que eu acabei de narrar aqui, que onde Deus descia numa forma de nuvem para perdoar pecados? Vocês são o santuário de Deus. Vós sois o santuário vivo e vicário de Deus. Fazei o nome de Deus santo. Como que eu faço isso? Sendo santo com a minha vida, avançando o reino de Cristo, com a minha conduta de cristão. As pessoas dizem: essa pessoa é diferente. O que tem nessa pessoa? Glória a Deus. O dia que ela precisar de um conselho, você acha que ela vai no ímpio? A vida desse irmão do Vanderlei é diferente. Glória a Deus. Aleluia.
Meu Deus do céu, eu preciso. Eu sei a quem recorrer. Aleluia. Eu sei a quem pedir oração. A quem eu vou? Alguém desesperado querendo se matar, onde já não tem mais saída. Uma situação miserável. Uma alma aflita pelo inferno. Meu Deus. Uma vez eu me deparei com uma situação. Foi uma das situações mais difíceis. Eu não gosto de contar testemunho aqui, mas o Senhor me moveu. E por isso que é bom, irmãos, é para incentivar você a estar todo dia preparado. Não é que você está preparado para o trabalho. Vamos usar a nossa mente. O que os puritanos pensavam? Hoje eu estou indo servir a Deus no meu trabalho. Hoje eu servirei a Deus sendo médico. Hoje eu servirei a Deus fazendo a faxina numa casa. Hoje eu servirei a Deus com o meu trabalho. É isso, irmãos. Nós somos anônimos para o mundo. Mas nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos indo a lugares com os pés aqui, mas caminhando para um único rumo, para um único alvo. O céu. É para lá que nós devemos ir. Aleluia, é verdade, Jesus. Por isso eu incentivo você a estar preparado em qualquer situação. E uma vez eu estava indo para uma reunião. E eu já tinha orado. Estava orando ao Senhor, sempre ali em oração e tal. Fui para a reunião. Não deu nada certo nessa reunião. Aí eu estou voltando, peguei meu carro, estou voltando. Quando eu estou atravessando aquela ponte de Barueri ali da Castelo Branco, eu vi uma cena que me chocou, irmãos. Aquilo mexeu comigo. E eu fico vendo a sensação do homem estar morto em Deus, que você olhava para as pessoas, ninguém estava nem aí com a situação que estava acontecendo naquele momento. Eu estou passando com o meu carro e eu vejo um homem subindo naquela mureta da ponte, chorando, desesperado, ia se jogar. E tinha um homem segurando, mas no final não ia conseguir, porque eu vi que aquele homem estava revoltado. Meu Deus. E eu vi toda essa cena. Parece que aquilo passou em câmera lenta. Eu estou vendo o homem querendo se jogar. E eu estou vendo as pessoas olhando assim, passando. É louco. Indiferentes. Meu Deus. E eu estou passando e vendo tudo aquilo. O Senhor falou comigo. Eu quase bati o meu carro. Sei que eu entrei dentro daquele posto e saí correndo. Eu saí correndo e falei, Senhor, eu não sei o que eu vou falar para esse homem, mas usa a minha mente, usa essa situação para que o seu nome seja glorificado. O seu nome precisa ser glorificado. E foi com isso na minha mente. Aleluia. E eu perguntando o que aconteceu. As pessoas eram loucas querendo se jogar. Meu Deus. Como assim? É uma alma. Eu correndo, eu cheguei até aquele homem. Ele já tinha subido um degrau, o outro homem segurando, fazendo força. Aquele homem realmente ia se jogar. Meu Deus. Existem pessoas que fazem simulações. Existem pessoas que querem chamar a atenção. Eu vou me jogar, mas nunca se joga. Tá bom, tá cansado, se joga, meu filho. Você não vai se jogar. Tem pessoas que só vai chamar a atenção. Mas aquele homem de fato ia tirar a sua vida. Eu vi a luta que ele estava tendo com outro homem tentando segurar sua vida. Aquele homem já estava sendo vencido. Meu Deus. E eu fui ao encontro daquele homem. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu consegui fazer é puxar ele. Eu não sei de onde que eu arrumei essa força, porque o rapaz era forte. Eu puxei assim, nisso que ele virou, só pude dar um abraço nele. Glória, glória a Deus. E aquele homem estava chorando. E eu comecei a falar no ouvido dele as coisas de Deus. Por isso que é importante, irmãos, aprendam desse livro. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque contém nelas as palavras de vida eterna. Porque se você estiver cheio da presença de Deus, se você estiver cheio da palavra de Deus, você vai ter a palavra para o aflito, para o oprimido, para aquele que quer arrancar a sua vida. Aleluia. E eu comecei a falar de Cristo para ele. Eu falei tanto, Senhor, essa foi a melhor pregação da minha vida, porque ninguém está vendo o palco lá fora. As pessoas que me conhecem, só o Senhor que está vendo. E eu falei de Cristo com todo o meu coração. E eu notei que aquele homem falando, não faça isso. Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Se você morrer agora, tribunal de Cristo para você. Foi assim que eu preguei. Aleluia. Eu não preguei assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Não. É, Deus. Talvez aquele homem não tinha ouvido isso. Eu sei que não foi por mim, foi por Deus. E eu comecei a pregar. Daqui a pouco aquele homem estava sem resistência. Ele disse, eu passei a noite inteira ali debaixo daquela ponte. O meu ouvido está todo estourado. Aquele homem fedia. Pus saiu dos dois ouvidos. Eu nunca vi uma coisa horrorosa. Um cheiro pôtrido, fétido. Uma pessoa que poucas pessoas gostariam de dar um abraço. Você não conhece. Ai, que vontade de dar um abraço num homem como esse hoje. É, Jesus. Todo pedido. É, Jesus. Jesus Aleluia. fazia isso.
Glória a Deus. Nós lemos aqui que ele lavava os pés dos discípulos, nós devemos servir os nossos irmãos. E eu comecei a pregar o evangelho para aquele homem. Ele disse, eu passei a noite ali debaixo daquela marquise, estava frio, estava muito frio, meu ouvido está estourado. Ele me contou uma história tão triste que eu comecei a chorar com ele, eu soluçava, porque ele disse, além de todo esse processo, eu não tenho onde morar. Acabei de ter uma notícia que minha mãe acabou de morrer lá em Tatuí, eu não tenho como ir. O que eu faço? Eu vou tirar minha vida, por isso que eu estou aqui, minha vida não faz mais sentido. A minha mãe era tudo que eu tinha. Oh, meu Deus. Eu falei, calma, pode uma mãe ainda se esquecer do seu filho, eu sei que não é o caso da tua mãe, mas todavia o Senhor jamais vai esquecer se você se arrepender. E comecei a usar todo o argumento que eu tinha. Daqui a pouco aquele homem estava chorando, o outro também estava, chegou os policiais, para você ver quando você precisa ser luz nas pessoas, os policiais ao invés de chegar e dizer, o que está acontecendo aí, o que foi? Eles chegaram devagar. Viram que daqui a pouco eu estava pregando em cima do negócio lá da marquisezinha, eles estavam ali, porque eu percebi, aproveitei a oportunidade. As pessoas estavam chegando e eu pregando o evangelho. Já tinha umas 10 pessoas que sabem que nessas coisas as pessoas aglomeram para ver desgraça. E eu estava aproveitando a oportunidade para pregar a palavra de Deus, esquecendo o problema do homem, falando de Cristo ali. Os policiais abaixaram a cabeça, tiraram os gorros e começaram a ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a chorar e descobri, Senhor, foi para isso que o Senhor me fez. E eu falei isso lá esses dias na casa do Albert. Talvez você tenha achado, eu quero ser alguém na vida. Eu não quero jogar água nos seus sonhos, mas eu quero ser médico, eu vou estudar para ser isso, para ser aquilo, para que seja aquilo. E eu também tinha esses sonhos. E quando eu me encontrei em Jesus, e o Senhor me ensinou algumas coisinhas do Evangelho, e as pessoas começaram a reconhecer Cristo em mim, eu falei, agora eu sei para que eu nasci. Foi para isso que eu nasci. É isso que eu quero ser. É isso que eu quero ser. Encaminhar pessoas para o reino. Encaminhar pessoas para o Evangelho. Levar pessoas a Deus aqui, Senhor. Mais um, como naquele filme lá. Só mais um. Só mais um, Senhor. Aleluia. Só mais um. Salvar mais um. Aleluia, Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Aleluia. Não é as coisas desse mundo. Eu quero ser isso. Você nasceu para fazer o nome de Deus conhecido. Aleluia. É para isso que você nasceu. Você nasceu para apartar uma briga, uma guerra. Envia-me a mim, Senhor. Quem quer, ninguém quer. Mas você nasceu para isso. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque você vai ver a Deus frente a frente, você vai olhar para a face dele quando você tiver um corpo glorificado. É isso que você tem que pregar. Bem-aventurados são vocês quando perseguirem vocês, injuriarem vocês. Grande é o vosso galardão. Jesus diz, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando dizerem todo o mal contra vocês. Agradeçam por isso, porque assim também perseguirão os profetas antes de vocês. Fazer o nome de Deus conhecido. Aleluia, glória a Deus. Quantos de nós queremos fazer missões? Eu quero ir para a África, como foi falado aqui. Eu quero levar alimento, cuidar do doente. Aleluia. E Jesus está dizendo, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta. Pare de vocês pescadores de homens. É isso que Jesus quer fazer de cada um de nós. Você acha que Ele está preocupado com a tua profissão? Você acha que Ele está preocupado com coisas fúteis? Isso preocupa mais a nós do que a Deus. Deus não trabalha com a nossa fórmula, Ele vê por cima. Aleluia. Essas coisas afligem a nós, mas não a Ele, porque Ele é soberano, Ele vê lá na frente. Ele nos vê por cima. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estou só na introdução do meu sermão, eu sei que não vai dar para eu pregar esse sermão hoje. Eu vou continuar ele depois, sobre como Deus justifica um pecador. Aleluia, Jesus. Eu introduzi muita coisa do velho pacto, só para nós entendermos o quanto isso foi importante, Glória a Deus. porque era dessa forma que era feito. Eu tinha que colocar minha culpa num animal. Era assim que era feito. Quando nós entendermos verdadeiramente o sacrifício desse Cordeiro vivo que desceu do céu. Aleluia. Esse é o Cordeiro vivo que desceu dos céus. Verdade, Deus. Quando nós observarmos verdadeiramente isso, a gente vai ter temor e tremor. Como eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Como eu posso crucificar
novamente o Filho de Deus. Esse amor nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. Deus rasga as suas vestes, mostrando agora: eu ouço vocês, através desse sacrifício, através do ungido de Deus, o Filho de Deus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Fazei tudo o que Ele vos disser. Jesus. Jesus. Não há nenhum outro intermediário entre Deus e os homens que levem aquilo que só Ele pode fazer por nós. Jesus, o Filho de Deus. Como eu não pensar nessas coisas? Como eu não pensar? Eu não sabia que era feito dessa forma, meu Deus. Eu não entendia que os pecados eram impostos nesses animais, mas agora eu sei. Se não era para mim, olha como que Deus me abençoou através de um cordeiro vivo, mudo. Foi tentado de todas as formas, mas sem pecado. Não reclamou. Não reclamou. Todos os dias Ele está esperando por você levantar sua cabeça como homem e pregar o Evangelho. Ele está contando com cada um de vocês aqui, irmãos. Cada um de vocês Ele conta. Leonardo de Remenil dizia: me dê 10 homens cheios do Espírito Santo e nós viraremos esse mundo. Foram 12. Depois 120. Depois 500. Foram 12, 70, 120, depois 500. O Evangelho chegou para nós. Graças a Deus que esse Evangelho chegou. Graças a Deus que o Evangelho chegou nas nossas vidas, irmãos. Como agradecer a Deus como esse. Na próxima oportunidade eu continuo. Vocês querem ouvir o restante desse sermão? Eu creio que isso é bênção para nós. Saber na íntegra, detalhe a detalhe, todo o plano de redenção de Deus. Antes da fundação do mundo. Para você que pensa: Deus enviou o Filho dele, que ele tinha que fazer. Ai, meu Deus. Ele soube que o homem ia pecar, caiu lá. Eu tenho que tampar um buraco lá do meu povo porque me pegou de surpresa. Nada disso. Esse projeto de Deus antecede a fundação do mundo. Ele já tinha um plano para a tua igreja. Você leia lá em Efésios, capítulo 1. Um plano de redenção antes mesmo da fundação do mundo. Nos predestinou como filhos de adoção para beneplácito da sua glória, para amá-los. É como se você dissesse: eu quero isso aqui para eu me deleitar nisso aqui, para o meu prazer, para a minha glória, para eu amar, para eu ter. É isso. Plano de salvação, plano de redenção. Isso que nós olharemos na próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir e Ele não tiver voltado até esse dia. Você pode se levantar? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu aprendi que nós só seremos ouvidos se for pelo nome de Jesus. Por isso que nós falamos: eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Por isso que nós usamos essa frase o tempo todo: muito obrigado em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Venha, meu irmão, em nome de Jesus. Alegre-se, irmão, no nome de Jesus. Porque só através de Jesus nós seremos ouvidos. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Cristo, o nosso Redentor. Muito obrigado, Jesus, por saber do plano, de como salvar o pecador, de como arquitetar aquilo que nós não conhecíamos, mas agora é tão claro, Senhor, nós conseguimos ver uma grande salvação, um grande plano de redenção. O Senhor nos deu, Pai, gratuitamente, para todo aquele que anseia, para todo aquele que arrepende do seu coração. Não para aquele que diz apenas eu creio, mas não pratica. Porque esse o Senhor vai assemelhar ao servo imprudente que construiu a sua casa na areia. Pois vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos
e caiu e derrubou toda aquela casa, e grande foi a sua queda. Mas em contrapartida, Senhor, eu sei que tem algumas pessoas que ouviram essa mensagem nessa manhã e vão tentar escrever uma nova história, vão tentar se debruçar nesse livro, vão se debruçar em oração, a rasgar as suas vestes espirituais e dizer: como eu vivi tão tempo longe da sua glória, como eu vivi tão tempo longe de ti, assim como Agostinho que disse: tarde te encontrei, tarde te busquei, quanto tempo perdi longe da tua glória. Oh meu Deus do céu, reconcilia-nos mais uma vez e faz-nos as pazes com Deus, porque um dia Ele nos virá. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá pranto, nem dor, nem sofrimento, porque as primeiras coisas já se passaram e tudo se fez novo. Abençoa a tua igreja, Pai. Leve os teus servos em paz. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Glória a Deus.